Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da semana 6 de Gestão e Processo Administrativo. Eu sou o professor Matheus e nessa aula vamos iniciar as discussões sobre a função organização. Então, o que nós temos aqui para essa parte, né, nossa primeira parte da função organização, é a própria função organização, as etapas do processo de organização e estrutura organizacional. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses conceitos, né, tentando trazer para vocês sempre alguns exemplos práticos. Muito bem. Função organização. A função organização ela deve ocorrer logo após o planejamento, e ela só é possível de ser realizada se antes houver o planejamento. O planejamento vai dizer para onde a empresa vai, quais são os objetivos, como ela vai realizar, né, o alcance desses objetivos por meio das estratégias. E aí a organização nada mais é do que entregar para a empresa, né, colocar na empresa aquilo que ela precisa para realizar esses objetivos. Então, a função tem como atividade principal reunir, coordenar os recursos humanos, financeiros, físicos, de informação e outros tantos, né, que forem necessários para atingir os objetivos. Então, a gente pode dizer, né, que a função organização, ela trata de colocar a casa em ordem, né, para que as ações sejam realizadas. Então, eu vou colocar as pessoas nos seus devidos locais, eu vou estabelecer suas funções, eu vou estruturar uma organização, né, em setores, em projetos, em processos, enfim, dependendo do que a organização entender que é a melhor forma de se estruturar. Né? Lembra que nós vimos lá na aula da semana 4, né, a abordagem contingencial, a abordagem sistêmica, em que a estrutura deve responder aos desafios do ambiente externo? Então, eu vou buscar a melhor estruturação para que eu responda aos desafios que o ambiente traz. Então, organizar uma empresa, né, conforme a gente pode ver aqui no nosso quadrinho azul, nada mais é do que oferecer a ela tudo aquilo que ela precisa, né, que é necessário para ela atingir seus objetivos. Desde os recursos, né, que podem ser de diversas naturezas, humanos, materiais, imateriais, tempo, conhecimento, tecnologias, processos. E aí, né, nós entramos nos processos. Então, eu vou oferecer para a empresa os recursos e os processos necessários para atingir os seus objetivos. Tá bem? Então, de forma bem simplificada, né, a gente entende aí a função organização. Essa função ela pode ser realizada em algumas etapas, né? Para que eu tenha uma empresa organizada, eu preciso cumprir algumas etapas, e a primeira delas é analisar os objetivos e os trabalhos, né? O trabalho a ser realizado. Então, por isso, também eu preciso do planejamento anterior. Eu só vou saber os objetivos se antes eu planejei. Então, eu vou analisar os objetivos que foram determinados e aí vou tentar elaborar, a partir desses objetivos, uma sequência de trabalhos que precisam ser realizados para atingir esses objetivos. Aí, tendo conhecimento desses trabalhos que serão realizados, eu vou aqui para a segunda parte e vou dividir o trabalho de acordo com os critérios que eu julgar mais apropriados para realizar o objetivo. Então, eu vou começar a fazer uma divisão desse trabalho, né? Lembra que nós vimos lá nas teorias iniciais a divisão do trabalho, questão de hierarquia, questão de autoridade, de responsabilidade, disciplina, ordem. E agora, aqui na função organização, nós vamos entender um pouco as estruturas possíveis, né, ao longo dessas aulas, para que eu possa fazer esse trabalho de dividir essas tarefas, esses trabalhos, com critérios que sejam consistentes. Depois, eu vou definir as responsabilidades pela realização do trabalho. Então, eu elaborei uma divisão de trabalho, né, com encadeamento lógico em etapas. Primeiro faz esse trabalho, depois aquele, para no final eu ter caminhado, né, para chegar mais próximo dos objetivos que eu quero. E aí eu vou definir as responsabilidades. Quem faz o quê? Né? Lembra lá, numa das finalidades da administração, lá na primeira semana de aula, nós vimos que uma das finalidades é saber quem é quem na organização? Então, a gente retoma um pouco isso, ó. Definir as responsabilidades pela realização do trabalho
é dizer quem é quem faz o quê, quem é responsável pelo quê dentro da empresa. E depois que eu sei as responsabilidades, junto com isso, né, logo após, eu vou definir a autoridade, né, os níveis de autoridade. Quem tem autoridade sobre o que dentro da empresa. Normalmente, né, e é o mais correto, que o nível de responsabilidade seja equiparado, né, ao nível de autoridade. Eu tenho que ter a mesma autoridade né, pelas quais eu sou, pelas coisas ou pelas atividades ou pelas equipes pelas quais eu sou responsável. Então, a responsabilidade anda junto com a autoridade, né? Não pode haver uma diferença aí. E aí, tendo feito todas essas etapas, eu vou desenhar a estrutura organizacional, normalmente, né, por meio de um organograma. Né? O organograma é uma estrutura organizacional representada graficamente. Eu vou pegar a estrutura que eu imaginei a partir da divisão do trabalho, a partir da divisão das responsabilidades, da autoridade, e vou construir uma estrutura organizacional que seja adequada, que seja coerente à cultura da organização, às tecnologias, às estratégias, né, às necessidades do ambiente, e aí eu vou pensar numa estrutura que seja adequada. Então, a estrutura organizacional da empresa, ela mostra, né, a autoridade e as responsabilidades, bem como os fluxos de informação, né? Como que a informação anda, como que a comunicação acontece dentro dessa organização formalmente. E para eu representar a estrutura, então eu uso um gráfico chamado organograma. Aqui nessa tela nós temos algumas caixinhas, né? 4 caixinhas e algumas representações. Então, cada caixinha dessa em azul representa um cargo dentro da empresa. Vocês percebem que nós temos uma caixinha aqui mais acima das outras 3. Essa linha aqui vertical determina a autoridade, a hierarquia. Conforme eu subo aqui nessa linha vertical, mais autoridade, mais responsabilidade, né? Maior a hierarquia. Né? Então, quem ocupa esse cargo aqui em cima, ele está num nível aqui que ele tem autoridade, ele tem responsabilidade sobre esses outros cargos que estão abaixo dele. Essa linha pontilhada aqui representa o fluxo, né, de comunicação, de informações que deve ocorrer dentro da organização. Então, quem ocupa esse cargo aqui responde a esse superior aqui. Quem ocupa esse cargo aqui responde a esse superior. E entre eles pode haver comunicação também. Então, quando eu olho a linha horizontal, eu tenho as unidades de trabalho, né, os departamentos, as funções. E quando eu olho na linha vertical, eu tenho a hierarquia, a responsabilidade, a autoridade. Tá bem? Então, né, aqui é uma representação bem simples do que é um organograma. Muito bem. Seguindo, então, já finalizando essa nossa primeira parte, né, que é mais uma introdução para a gente entender a função, a organização, as etapas e o organograma, eu quero que vocês escrevam aí para mim nos comentários, né, antes da gente ir para a próxima aula, por que a função organização é importante. Né? Nós já vimos a função planejamento, entendemos a importância dessa função na semana anterior, e agora eu quero que vocês comentem aí para mim por que a organização é importante, tendo em vista o que nós vimos nesse vídeo, né, das etapas, o que é a organização, o que ela faz. Então, coloca aí o seu comentário, tá bem? Muito obrigado pela atenção, grande abraço e sucesso!